Oi, pessoal! Hoje eu vim compartilhar nesse vídeo como eu aprendi e me tornei fluente em inglês. Ser fluente em inglês não significa que você sabe todas as estruturas gramaticais, que você sabe todos os vocabulários, que você não vá cometer pequenos erros de gramática quando você está falando alguma coisa. Significa que você consegue manter uma conversa fluida com alguém e quando você não sabe alguma palavra ou algo assim, você vai conseguir explicar a situação e a pessoa ela vai te entender pelo contexto. Eu moro aqui no Canadá desde 2022, janeiro de 2022, e quando eu me mudei aqui para o Canadá, o meu inglês ele era básico e eu achei que só pelo fato de eu vir morar aqui no Canadá, o inglês ele viria facilmente para mim, que eu ia aprender o inglês no meu dia a dia, mas eu não poderia estar mais enganada. Muitas pessoas que moram fora percebem que existem muitas pessoas nesses países que as pessoas geralmente estão lá faz um tempão, às vezes 15, 20 anos e não falam inglês. Eu sei que tem algumas pessoas que têm uma facilidade de pegar o inglês, mas muitas não têm. E eu também não sou uma dessas pessoas que tem facilidade para aprender inglês. Então, quando eu me mudei aqui para o Canadá em 2022, eu achei que o inglês ele viria naturalmente para mim. E os primeiros 8 meses morando aqui no Canadá foram bem desafiador, porque eu fiquei muito frustrada. Eu consegui um emprego no primeiro mês que eu cheguei aqui no Canadá. E eu tentava me comunicar com as pessoas, e muitas vezes eu travava, não lembrava certas coisas, não conseguia expressar a minha opinião, não conseguia fazer com que as pessoas me entendessem. Muitas vezes eu falava com palavras soltas e eu esperava que essas pessoas me entendessem pelas palavras soltas. Então, os primeiros 8 meses morando aqui foram bem desafiadores. Foi muito difícil para mim. E aí, depois de 8 meses morando aqui, eu parei e refleti. Bom, tem alguma coisa que eu não estou fazendo, tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado, porque não é possível, eu tô aqui há 8 meses, eu não destravei o meu inglês, eu me sinto muito frustrada. E aí, depois de 8 meses, eu encontrei um professor de inglês, um professor canadense, que me ajudou muito, né, no meu processo de aprender inglês. E durante 6, 7 meses ali eu foquei muito, eu foquei de verdade em aprender inglês. E foi o período assim que eu saí do básico e eu consegui destravar o meu inglês, eu já conseguia me comunicar muito bem com as pessoas. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar aqui 4 dicas ou 4 métodos de estudos que eu utilizei para aprender inglês. E a primeira dica que eu quero dar aqui para vocês é tanto para quem está começando quanto para quem já tem uma noção boa de inglês, é seguir uma metodologia de estudos. O que seria seguir uma metodologia de estudos? Muitas pessoas, quando vão começar a aprender o inglês, elas caem na besteira de tentar estudar inglês aleatoriamente. Por exemplo, hoje eu vou estudar como eu vou usar o should, could or would. Eu vou estudar como eu vou usar a primeira, segunda condicional. E assim como qualquer outra coisa na nossa vida, a gente precisa primeiro saber fazer o básico bem feito. E aprender inglês não é diferente. Quando eu estava estudando inglês por conta própria, eu tentava estudar por músicas, eu tentava estudar estruturas gramaticais soltas, mas eu não tinha uma boa base de inglês. E eu cheguei a fazer aulas de inglês com um professor no Brasil, antes de vir para o Canadá e nos primeiros meses que eu estava aqui no Canadá. E ele também não tinha uma metodologia de estudos. Todos os dias, quando a gente ia ter aula, ele chegava para mim e falava: hoje eu acho que a gente vai estudar primeira condicional ou voz passiva. E eu não tinha um básico, eu não tinha uma boa base. Então eu não conseguia montar frases direito. E quando eu encontrei esse meu professor canadense, por mais que eu tinha feito algum tempo de estudo de inglês no Brasil,
ele voltou comigo, né, lá do básico. E a gente começou a seguir um livro, a gente começou a seguir uma metodologia, e aí a gente foi aprendendo coisinha por coisinha, até que a minha base estivesse boa, para então a gente poder estudar coisas mais avançadas. Quando a gente faz aqueles cursos de inglês, ou até mesmo quando a gente aprende inglês na escola, a gente percebe que a estrutura de ensino geralmente é bem similar entre os cursos de inglês e é bem similar também com o que a gente aprende na escola. Geralmente a gente começa aprendendo a como se introduzir, depois a gente aprende verbo to be, depois passado simples. Essas estruturas, elas são bem similares por um motivo, porque essas estruturas são as estruturas que a gente mais usa no dia a dia, é a parte mais básica ali do inglês e são partes que a gente precisa aprender e aprender bem para que a gente consiga se comunicar no dia a dia. E aí, se você está se perguntando, mas como eu vou saber qual estrutura eu preciso estudar? Se você está estudando por conta própria, eu recomendo muito você comprar um livro simples, não precisa ser um livro muito caro, porque como eu falei, muito desses livros eles vão seguir uma estrutura similar, uma estrutura de ensino similar. Se você está fazendo aulas de inglês particular ou em algum curso, provavelmente esse curso ou seu professor vai oferecer um material de estudos e é bem importante que você fique atento se esse material de estudos ele está seguindo uma estrutura, se não é uma coisa aleatória, se cada dia, por exemplo, o seu professor ele vai escolher um material para te dar, isso não é normal. E caso você não tenha condições de comprar um livro, ou caso você não esteja fazendo aulas particulares de inglês, hoje na internet eu acredito que você vai encontrar várias estruturas de aprendizado. Inclusive, hoje a gente tem a inteligência artificial e você pode pedir, né, para que a inteligência artificial crie uma estrutura para você. Eu não sei se essa estrutura ela vai ser uma estrutura adequada, mas eu acredito que muitos pontos ali importantes ela vai trazer para você. E eu quero indicar aqui o livro que eu utilizei no meu processo de aprendizado e que eu ainda estou utilizando. Nas minhas aulas de inglês com meu professor canadense, eu tô usando essa linha, né? Porque não é só um livro, são 3 livros. Grammar in Use, a gente tem o livro básico, intermediário e tem um avançado. Atualmente eu estou estudando o intermediário. Acredito que eu já posso passar para o avançado, mas eu não terminei todas as lições, não terminei de passar por todos os capítulos. E isso é uma outra coisa muito importante. Quando você estiver estudando um capítulo, uma estrutura, não vá para o próximo capítulo, não tente aprender o próximo tópico se você não aprendeu muito bem o que você está estudando atualmente. Isso foi uma coisa também que meu professor fez comigo. Eu acho que a gente ficou 3 aulas estudando o verbo to be. No começo foi assim um pouquinho chato para mim, mas depois eu percebi que a gente passou para o próximo tópico de ensino e eu tinha aprendido muito bem o verbo to be. Então, recomendo esse livro. Eu vou deixar, inclusive, o link dele aqui embaixo. Eu comprei o meu na Amazon aqui do Canadá, mas eu sei que a Amazon do Brasil também vende. E agora, indo para a segunda dica, ou segundo método de estudos que me ajudou a aprender inglês, seria fazer resumos. Gente, fazer resumos me ajudou assim de uma tal forma que eu não consigo explicar. Fazer resumos foi o que de fato me ajudou a aprender bastante vocabulário, foi o que de fato me ajudou a lembrar das coisas quando eu precisava falar. Você já ouviu pessoas falando assim: eu sei, eu já estudei tal coisa, mas quando eu preciso falar, eu não lembro? Faça resumos. Primeiro que resumos é comprovado cientificamente que te ajuda a você revisar as coisas e também te ajuda a memorizar palavras, frases, estruturas gramaticais. E uma coisa muito importante do resumo é que, por exemplo, você vai pegar um texto, geralmente eu pegava textos curtos,
Eu lia os textos e depois fechava esses textos, não tinha mais acesso a eles, e tentava fazer resumos. A primeira vez que eu tentava fazer resumo desses textos era difícil e muitas vezes eu não lembrava o que eu precisava resumir. A segunda vez, os meus resumos eles já eram melhores. Terceira vez, resumos bem melhores. E quarta vez, nossa, eu conseguia lembrar muita coisa. E o legal do resumo é que você consegue ver progresso. Você consegue ver que você está lembrando das palavras, das estruturas gramaticais, e isso te motiva. Porque quando você está estudando inglês e você vê que você não está progredindo, na verdade, às vezes você até está progredindo, mas você não consegue ver isso. E o resumo ele faz com que você veja que você está lembrando das palavras, lembrando das frases. E isso te dá meio que uma motivação para você querer continuar estudando inglês. E isso é muito verdade, gente. Em todas as áreas da nossa vida, se a gente não vê progresso, a gente acaba se desmotivando. E quando você tá ali fazendo seus resumos e vê que você tá lembrando das coisas, que você não tá ali perdendo o teu tempo, que de fato aquilo está te ajudando, aquilo te motiva. Então, teve textos que eu fiz resumos mais de 10 vezes e no final eu tava assim, fazendo resumo de quase tudo, muito bem feito, sem quase nenhum erro. E fazer resumos, inclusive, me ajudou a memorizar, né, um conteúdo para passar em uma das provas mais difíceis que eu já fiz na minha vida aqui no Canadá, que era uma prova técnica de contabilidade e em inglês, e era uma prova onde eu tinha que escrever, digitar, né, mais ou menos 4 páginas, e assim, eu tinha que escrever um texto de mais ou menos 4 páginas em 2 horas para uma pessoa que não fala inglês. E eu consegui passar nessa prova fazendo muitos resumos. Então, com certeza, essa é a dica que eu posso dar aqui que mais me ajudou a lembrar, a memorizar palavras, frases, enfim, ajuda demais. A terceira dica foi uma das coisas que mais me desafiou no processo de aprender inglês, que foi assistir séries em inglês com legenda em inglês. Porque muitas vezes, quando você vai assistir essas séries, esses filmes, você quer descansar, você quer relaxar e você não quer ter que ficar estudando inglês. E no começo foi bem desafiador, mas eu posso garantir que é só o começo que é difícil assim. Hoje eu assisto séries e filmes em inglês, com legenda em inglês e até mesmo sem legenda, de uma maneira assim muito leve, não é nada assim insuportável pra mim. Mas no começo foi bem difícil. E o bom de assistir séries em inglês com legendas em inglês é que você vai treinando o seu listening, você também pega palavras, vocabulários que são usados no dia a dia, coisas que você vai usar bastante, e você também consegue aprender a pronúncia dessas palavras. E assim, gente, é difícil porque muitas vezes você só quer descansar, você não quer estudar. Mas comece a assistir pequenos, pelo menos 20 minutos, 10 minutos de filmes em inglês, com a legenda em inglês. Vai anotando vocabulários novos para vocês, vai estudando aqueles vocabulários e você vai ver que fazendo isso com o tempo, depois de um tempo, vai ser muito normal para você assistir séries em inglês com legenda em inglês. Eu acho que para mim levou aí mais ou menos um ano, foi um ano bem difícil, mas me ajudou assim demais no processo de aprendizado do inglês. E a quarta e última dica foi uma coisa que também me ajudou no processo de aprender inglês, mas eu acredito que as 3 outras dicas foram assim as mais importantes. E essa dica é você praticar, né, falar o teu inglês através de aplicativos ou em voz alta. Então, durante um tempo, eu usei um aplicativo chamado HelloTalk. Esse aplicativo é gratuito, você pode baixar ele no seu celular e você consegue conversar com pessoas do mundo inteiro. E o legal desse aplicativo é que você vai perceber que existem pessoas em outros países que também têm as mesmas dificuldades que você. Então, às vezes eu conversava com pessoas da Coreia que não falavam tão bem inglês,
Eu percebia que elas tinham dificuldade também, então você percebe que você não é a única pessoa no mundo que não fala inglês bem, e aí você se sente até mais confortável, porque você sabe que a pessoa tem a dificuldade dela e você também tem a sua. Então você não vai ficar, não vou querer praticar meu inglês, porque todo mundo aqui fala inglês bem e eu sou o único que tem um inglês assim, mais ou menos. O ruim desse aplicativo é que você não consegue ter uma conversa direcionada. Por exemplo, você quer ter uma conversa sobre viagens. Você não vai conseguir isso porque vocês vão entrar ali numa sala, né? E vão ter uma conversa assim aleatória. Nunca peguei assim conversas que tiveram falta de respeito ou algo do tipo, é bem tranquilo. Mas usar esse aplicativo também não é o único meio de praticar o teu inglês. O que eu fiz também, que me ajudou bastante, foi os resumos que eu fazia e que eu tentava escrever depois eram os mesmos resumos que eu praticava em voz alta. Eu pegava aqueles resumos, lia em voz alta, e quando eu não sabia a pronúncia de alguma palavra, eu colocava no Google Tradutor e aprendia ali a palavra e ficava sempre falando, né, aquilo em voz alta. E isso me ajudou também bastante a praticar o meu speaking e também perder o medo de falar, porque se você vai falando em voz alta, se você vê que você não tem tanta dificuldade, você vai perdendo a dificuldade de falar, isso também vai te dando mais confiança para que você use o seu inglês quando você precisar. Bom, gente, então foram esses os 4 métodos de estudos que eu utilizei para aprender inglês durante mais ou menos 6 ou 7 meses, e foram os métodos de estudos que me ajudou a destravar o inglês. Confesso que depois desses 7 meses, quando eu vi que eu já estava falando bem inglês, eu acabei relaxando um pouquinho no processo de estudos e eu preciso voltar com essa rotina de estudos, mas foi fazendo isso durante mais ou menos esses 6, 7 meses que eu consegui destravar meu inglês, que eu consegui fazer com que as pessoas me entendessem quando eu falava com elas. E uma última coisa que eu queria falar aqui, que inclusive foi uma coisa que meu professor falou pra mim. Infelizmente, nada na nossa vida é fácil e com o inglês não seria diferente. E para que a gente consiga aprender de fato inglês, é preciso que a gente sente a nossa bunda na cadeira e de fato estude, de fato dedique tempo. E se você fizer isso, não tem como você não aprender inglês, não tem como você não melhorar o seu inglês. Então, dedique tempo estudando inglês, se isso for uma prioridade para você, dedique tempo. E eu tenho certeza que se você dedicar tempo e estudar de uma maneira correta, você vai sim conseguir aprender a falar inglês.